Enquanto a solidão, ela é um estado onde nós nos sentimos sós, a solitude, ela é um estado onde nós voluntariamente decidimos ficar só. Porque na solidão, nós ficamos só não porque queremos. Nós sentimos falta das pessoas, nós sentimos falta e queremos estar com alguém de certa forma. Ou queremos atingir determinado objetivo, mas nós nos sentimos solitários, sentimos que ninguém está do nosso lado e queríamos que tivesse. Mas na solitude, eu escolho não ter ninguém ao meu lado por determinado tempo. Eu escolho me isolar por determinado tempo em busca de atingir um determinado objetivo. E essa é a grande diferença, porque muitas vezes nós confundimos as coisas, que por estarmos voluntariamente decididos a atingir o objetivo e correr atrás dele, nós muitas vezes achamos que isso é... E quando sentimos falta de alguém nesse sentido, nós achamos que isso é a solidão. Mas não, é a solitude, porque eu decidi fazer isso. Eu decidi estrategicamente, por um determinado tempo, agir dessa forma. Então, há essa diferença. E nós, muitas vezes, para atingir determinado objetivo, nós vamos precisar disso. Nós vamos precisar nos isolar um pouco de muitas amizades. Nós vamos precisar se afastar de muita coisa. Então, muitas vezes na vida, é essencial que a gente esteja nesse estado de solitude, onde a gente precisa se afastar por algum tempo de algumas situações, de algumas pessoas, até de pessoas que a gente gosta, mas que se continuarmos naquele ambiente, nós não vamos conseguir atingir aquele objetivo que a gente quer. E para isso, a gente estrategicamente precisa dar um tempo, precisa se afastar um pouco. Mas, só que pode acontecer de algumas vezes, por se afastar, você não querer mais voltar a estar, conversar mais com as pessoas, socializar. Por quê? Porque você se acostumou a ficar naquele estado. Isso pode ser algo perigoso também. Porque você pode deixar a sua vida social de lado, negligenciar isso, porque você agora só quer ficar só. E nós precisamos ter o equilíbrio entre as coisas. Se nos afastarmos de tudo por um tempo, nós precisamos entender que isso é algo passageiro e que nós depois precisamos entender como voltar e como fazer isso de forma estratégica e sábia. Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos sim precisar nos afastar, muitas vezes vamos precisar nos distanciar de pessoas, de situações que nós não queremos estar distantes, mas que nós precisaremos por um tempo, porque nós temos um objetivo a cumprir. Então, a solitude, ela é algo essencial nas nossas vidas, Porque nós vamos precisar muitas vezes praticá-la. E quando nós decidimos ignorar, porque não conseguimos ficar distantes, porque nós necessitamos de ter pessoas por perto o tempo todo, nós não vamos conseguir atingir determinados objetivos em nossas vidas. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de ficar sozinhos. E nós precisamos desenvolver isso. Mas precisamos entender também que nem por isso a gente precisa ficar para sempre nesse estado. E algumas vezes sim, mas depois precisamos voltar e retornar para a nossa vida normal, para a vida que nós queremos ter. Então o que viemos a entender? A diferença entre solidão e solitude, e que é essencial que pratiquemos ela estrategicamente em nossas vidas.